Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e meu lado tem a Laura, e hoje nós falaremos da quarta semana do BBB 25, que veio com a primeira votação divergente entre voto único e voto da torcida. E eu já trago logo essa pauta pra gente. Laura, você é uma grande otimista que isso acontecesse no Big Brother, então depois de uns anos, veio aí. Então, né, eu sempre falava de como ia ser e veio com uma diferença bem grande, né? Porque a Vitória teve 35% no voto único e 50, 50, né? 50 cravado, né? Curioso, foi No de cravado, torcida. 50,00. É. O que é uma diferença muito grande, né? Quando você pensa assim. Mas eu sempre falei, eu acho que o voto único deixou as pessoas votando menos. Porque eu já falei, eu tinha aposentado de votar no Big Brother. Não votava mais desde 2019. E com o voto único eu tô votando. Porque eu sinto assim, e meu voto faz diferença. E faz, né? E é engraçado que a coisa que a gente fala no grupo do WhatsApp, né? Você e o Tão, né? Gente, demos nossos 3 votos. A gente fica bagunçando, gente, que os nossos 3 votos podem fazer a diferença, que o Pix cair pode salvar você de uma É, eliminação, né? Tá aqui. Porque é curioso, porque essa votação a gente viu que, numericamente falando, as votações não estão expressivas. Estão Big Brothers, tipo, primeiras temporadas do Big Brother, né? Que era por ligação telefônica. Porque, por exemplo, o Gabriel foi eliminado com 48,81% dos votos, no paredão com cerca de 28 milhões desses votos, né? Que é a segunda maior da temporada, já que a maior é a eliminação dos palhaços, com 32 milhões, que também é uma votação que a Vitória esteve no meio, né? Que foi uma votação em dupla, estava com o Matheus, e também ela recebeu quase a mesma porcentagem, ou seja, Laura, a gente subentende que até que a Vitória tem uma porcentagem fixa para eliminar ela do Big Brother, né? Porque tá sempre é. nessa faixa, e a Aline teve 8,31%, mas o que chama a atenção é esse número de votos, porque, por exemplo, o Gabriel teve 14 milhões de votos, aproximadamente, a Vitória teve 12 milhões. Eu até falei pra você ontem, né, que assim, gente, 2 milhões de votos em temporadas que estão bombando, em 5 minutos de edição, alguém vira essa votação. O que é que É. você tá achando aí dessas votações? Porque estão bem aproximadas. Então, tipo, se um fandom acordar disposto, muda o resultado. Eu acho que tem isso, e eu acho que o ato de ter votação única mudou muito a forma de votar. Como eu falei, eu não votava há anos, voltei a votar por causa do voto único, né? O voto do CPF. E eu acho que isso, as pessoas têm que entender o Big Brother agora nesse tipo de votação. Eu acho que muita gente é o voto único e não vota mais como se votava antigamente, assim, porque elas sentem que esse voto único já vale muito. Então, eles não olham da mesma forma, entendeu? Então, assim, eu vi gente falando assim: é porque a Vitória, tem muita rejeição. Eu não acho que uma pessoa que tem 35% do voto único tem rejeição. Porque, se você for pensar, o voto único é tipo assim, as pessoas mais normais, né, que não vão ficar votando sem parar, e vão lá e votam uma vez. Então, ela só tem 35%. O que ela tem é muita gente que ou torce para os outros, ou que não gosta, ou que é contra dela para votar de torcida, para ter número de votos, sabe? Que se junta com outros para votar. O que é diferente, eu acho, do voto. Eu penso no voto único de uma forma diferente do voto de torcida. Para mim, voto de torcida é aquele povo torcida mesmo, que é viciado, que viciado em Big Brother, e fica lá o tempo todo. O voto único eu penso mais como as pessoas normais, sabe? Os telespectadores normais do programa. Então, por isso que a gente sempre quis o voto único, né? Que a gente pedia, porque tem diferença. E esse foi a primeira vez que. Assim, a gente já teve umas diferenças nos outros, mas não que tenha tido tenha afetado, mas essa foi a primeira vez que realmente afetou, o que é muito interessante, porque claramente não é por amor ao Gabriel, por isso que eu voto a olhar o voto único, assim, ele teve um número bem maior para ser eliminado no voto único, né? Então não para mim foi junção de outras torcidas contra ela, o que mostra a força dessas outras torcidas, né? Isso mostra como é interessante o sistema de votação agora, né? Porque abriu um precedente para mais coisas acontecerem, não um precedente no mau Aham. sentido, mas no sentido de que as pessoas disserem, realmente, meu voto único faz a diferença, e aquelas pessoas que não quiserem votar muito, começar a dar o voto único, né? De novo, porque trazendo em números mais destrinchados, né? Porque, por exemplo, assim, o Gabriel teve 48,81%, o voto único dele foi 52,38% e o voto da torcida foi 45,24%.
A Vitória, com os 42,88% dela, teve o voto único de 35,76% e o voto da torcida 50% cravado. No discurso, o Tadeu falou que ele deixou claro pro povo da casa que foi a primeira vez que o voto único e o voto da torcida destoaram. Eu achei interessante trazer informação para todo mundo, não só porque até a gente foi pego de surpresa, quem também não tem acesso, né, à votação antes Aham, nem nada. Mas ele falou uma coisa que eu acho que pra mim foi fake news, que ele soltou fake news e verdades também, né? Parafraseando Larissa Tomásia, que ele falou que a votação virou. Eu acho que a votação não teve reviravolta. Eu acho que, por exemplo, quando abriu a votação, todo mundo meteu o voto único no Gabriel. E isso fez ele ficar mais votado. Depois do jogo da Discord, eu acho que começou a vir uma enxurrada de votos da torcida na vitória. Né? Porque ela escolheu o Diogo. Aí eu acho que os fandoms começaram a dizer: não, ela tá escolhendo ele, vamos votar nele. Né? Assim, ficaram votando, mas não foi o suficiente. Podia ter sido suficiente, já que a votação pequena, mas eu acho que não teve reviravolta. Eu só acho que o Gabriel aham, saiu mais pelo impulso que a gente tem de dizer, nossa, pelo impulso dele ser rejeitado, sabe? Porque assim, aham. ele foi rejeitado, então o que ele faz? Ah, a eliminação tá fácil, é o Gabriel, então eu vou dar meu voto único nele já. Então acho que domingo mesmo o voto único já foi definido. O da torcida que foi mudando no decorrer dos dias, e o que mostra muitas vezes isso, né, dos mutirões e coisas do tipo. Mas eu achei bem interessante essa mudança drástica, né? Você acha que vai acontecer, Laura? Tem chance disso acontecer em outros paredões ainda? Olha, eu acho que esse ano, com a situação tá meio complicada para o programa no lado de engajamento e audiência, eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que tá uma. As pessoas não estão ligando muito. A gente não tem um frango favorito, por mais que as pessoas queiram dizer que é o Diego, que é o Diogo, não é, nem o Diego. Não tem assim uma pessoa que você fala que é o favorito. Então eu acho que isso pode acontecer mais vezes, porque as pessoas vão acabar votando mais por coisas durante a semana, sabe? Por exemplo, hoje sempre minha mãe dizia que eu falei pra ela, ela fica rindo. Minha mãe comentou que ela falou assim, que a Camila, que as pessoas não gostam, tudo ela fala, pelo menos ela tá tentando fazer alguma coisa, né? Que tá criando intriga. Então, eu acho, não sei, talvez tenha outras pessoas que pensem igual a minha mãe, entendeu? E por mais que a Camila não seja querida, mas ela pode ficar por isso. Eu acho que o que vai definir pra mim se tem favorito ou não é quando de fato tiver o Diogo num paredão. Pra gente saber quantos votos ele mobiliza, sabe? Assim, pra Aham. dizer quanto a torcida do É, Diogo está disposta a votar por ele. E eu tô curioso agora, depois que a gente teve essa discrepância de voto torcida, ver se o voto único que eliminou o Gabriel seria um voto único com força pra eliminar o Diogo, né? Pra ver assim, será que o Diogo vai ter muito voto único pra sair, mas o voto torcida dele vai ser melhor? Então eu fico com essa curiosidade pra ver. Eu acho para mim, pra gente como telespectador do Big Brother, é interessante de ver que o único e a torcida estão divergindo, né? É porque é bom, é. deixa os paredões ainda mais imprevisíveis. Eu acho que a gente pode lembrar, por exemplo, no Big Brother 14 da Vanessa, das Vanessas, né? Esse é um que eu acho que poderia ter sido diferença nos votos, porque elas tinham uma torcida muito forte, que não votava sem parar, mas que não era necessariamente refletida fora, né? Talvez elas perdessem no voto único, mas as clanistas no voto da torcida fizessem toda a diferença ainda mais. E eles ter peso 50% é É, ainda mais interessante, porque deixa tudo mais um fator indecisivo. Então, pra mim, agora todo paredão, gente, pode acontecer de tudo um pouco. Se a configuração for fraca, principalmente, que não teve uma configuração de paredão forte ainda. Eu até falei isso no grupo, que pode ser que esse ano a gente tenha o Big Brother com as menores índices de porcentagem da história, por causa disso, né, esse equilíbrio, ficar o povo sendo com 40%, com 50%. Imagina a pessoa mais rejeitada desse ano ser com 65% no máximo. De anos que a gente viu de anos com 99,17, né? É uma é, diferença. é... Nossa, é que eu acabei de ver uma coisa que aconteceu hoje aqui no Big Brother, você viu? Qual? Que vai ter uma dinâmica ao vivo, que vai ser tipo um resta um. O último a permanecer, que sobrar, escolhe um para ser vetado da prova do líder nesta quinta-feira. Além disso, essa pessoa vetada tem um contragolpe para vetar outro participante, que não pode ser vencedor da dinâmica. Interessante, hein? Pegou o restão da Fazenda e botou em outro patamar, né? Assim, de Big Brother, assim, botou no patamar de prova do líder, não de Tipo, eu votação. acho legal que eu tava falando sobre isso com minha mãe. Eles estão tentando, né? Muito. Imagina dinâmicas assim com um elenco melhor. Tipo, imagina dinâmicas assim ano passado. Por isso eu digo, esse ano ainda é, gente, um cast do Boninho. O Boninho meteu o dedo e montou esse cast, né? Ele foi redemitido. O Big Brother. Gente, ele foi demitido em setembro. O Big Brother não fica pronto em setembro até dezembro, não. É É, processo seletivo, é tudo, né? é,
E agora há pouco eu falei de Sincerão, falei de que a rejeição pode ser no máximo 65%, e falando do Sincerão para trazer aqui para o podcast, porque no Sincerão dessa semana foi uma coisa que rendeu, assim, rendeu dentro e fora algumas coisas, porque algumas pessoas acertavam, algumas pessoas erravam na visão do público, né, porque a visão do lado deles são bem restritas, mas os participantes tiveram que escolher alguém para botar na característica de ninguém lembrará, né, quando a temporada acabar, o eliminado com rejeição e o saboneteiro. Então, rendendo até uma chamada de atenção do Tadeu, um momento maravilhosamente vergonhoso da Aline ali, gente, pra mim é uns top 10 momentos de vergonha da nova era do Big Brother. Mas aqui a gente vai fazer esse jogo também, Laura. A gente vai jogar, vamos jogar o nosso Sincerão. E pra E você, quem você acha que é o ninguém lembrará da temporada, o eliminado com rejeição e o saboneteiro até agora? Lembrando, gente, que é tudo com base em 4 semanas de Big Brother, traduzindo em um mês de Big Brother. Quem você enquadra em cada um e por quê? Não vale fazer que nem a Aline, senão eu vou fazer que nem o Tadeu interromper. Tem que se, tem que se comprometer. eu tinha pensado em colocar de saboneteiro a Delma, mas eu vou botar ali ela foi ridícula ontem. Na parte dela foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Ainda mais pra uma pessoa que se mostrou tão assertiva em outros momentos, sabe? Foi muito patético. Eles também parecem ter um pavor dos gêmeos, é um negócio bizarro. Então eu escolhi a Aline, porque a Delma, eu acho que ela é mais parada, tudo, mas, por exemplo, com a rivalidade dela com a Vilma, ela é forte. Então eu acho que é diferente. Mas, não sei se você lembra, a Aline já teve reclamações do começo de ser uma pessoa sempre meio em cima do muro em conflitos e querendo não escalar conflitos, sabe? Sempre diminuir. Em outros momentos ela fez isso. Então eu acho que pensando nisso e nessa situação, e na situação dela que a gente viu nessas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias, ela é a maior saboneteira da edição. E ela fica tentando, todo momento, justificar uma situação que é ridícula. Para poder coisa. Ela colocar ela falar daquela forma. Mas depois de tudo, depois de ficar com o Diego, tá com ele, colocar ele no rejeição, eu fiquei. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Assim, achei uma coisa ridícula, patética. Assim, essa escolha, sabe? O Diogo no mais rejeitado e aquele negócio, tipo, o que você tá fazendo com ele então, mulher? O outro é o mais com rejeição. Pra mim, quem vai ser com rejeição vai ser Camila. Ou Tamires, mas eu acho mais Camila. Porque ela já tá odiadíssima nas redes. Ela é uma mulher negra. Então, assim, já é o combo, né, da rejeição desse programa. E ela é uma pessoa que fala com muitas certezas no programa. Tudo ela fala com muita certeza. E ela já assistiu o programa. Então as pessoas ouvem ela com muita certeza, que ela tem muita convicção. E eu acho que isso prejudica junto ao público. As pessoas não gostam, as pessoas que dão muitas certezas. Além de ter toda a situação com a Vitória, que elas estão lá juntos, coisas, e ficam falando a Vitória o tempo todo pelas costas. É um negócio bizarro. Ela parecia. Ontem eu pensei, gente, ela deve estar triste, que elas queriam que o Gabriel ficasse, sabe? Porque elas são meio piroqueiras, né? A Camila e a Tamires. Qual que é o outro mesmo? Ninguém lembrará. Eu acho que assim, ninguém lembrará é uma categoria mais complicada porque tem as pessoas lembram por jogos, tudo e tem pessoas que as pessoas lembram por memes, por estáticos, por exemplo. Eu diria, normalmente é a Delma. Só que a Delma é uma pessoa que a gente tem estáticos dela, tem momentos dela que as pessoas ainda usam. Por exemplo, o Matheus, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o Matheus fez isso. Até semana passada, eu ficava, tipo, mas quem é Matheus na casa? Eu não lembrava que tinha um Matheus, não lembrava que o amigo da Vitória era o Matheus, entendeu? Só que o Matheus, ele tem aquele vídeo cantando Expresso que todo mundo posta, entendeu? Então eu acho assim, esses dois que seriam escolhas que eu daria, acabaram ficando não sendo colocados. Só pode ser pessoa que já tá lá dentro, que ainda tá, né? É, até o Gabriel, no caso, né? Que tava lá. Então eu vou dizer o Gabriel, porque eu queria colocar ele já. Eu acho que ele é uma pessoa totalmente esquecível, não serviu nem como hétero, o hétero da galera, sabe? O padrão, que as pessoas confundem. Gente, ele saiu com 80 mil seguidores. Tipo, ele já estava esquecido lá dentro, sabe? Ele não serviu nada, nem assim, nem em momentos descontraídos. Nada, a única coisa era o balde dele de comida. O Mike, que era a dupla dele, é muito mais. Aparece muito mais do que ele, entendeu?
Então, para mim, no momento, quem eu diria que vai ser esquecido é ele por causa disso. Eu acho que ele não tem nem momentos de outros tipos para, sabe, para virar meme, nada, nada. É, eu também botaria o Gabriel como mais esquecido, justificando até que no melhor momento foi o Diego escolhendo ele, chamando ele de Mike e justificando, tá vendo? Até eu esqueci seu nome. Nossa, Diego ali Isso. brilhou. Foi muito bom. Pra mim foi muito bom ali. Com rejeição, como eu falei, rejeição, gente, vai ser relativo que depende das configurações. Porém, eu acho que a Camila e a Tamires vão ser rejeitadas porque com essa atitude com a Vitória, elas se tornam participantes que torcidas vão defender elas? Né, É. assim, que torcidas vão querer que elas fiquem contra quem? Se elas forem com o Diogo, gente, eu acho que nem o povo vai querer dizer, vamos eliminar o Diogo, deixar elas, vão dividir opiniões, então eu não vejo elas mobilizando as outras pessoas a irem com elas. E ainda mais com essas atitudes, porque, por exemplo, querendo ou não, a torcida Vitória tem um numerozinho que pode fazer a diferença, né? No voto único, como a gente falou. E se você tá. Os fãs estão vendo aqui fora que o participante não tá vendo, mas todo mundo tá vendo do que tá acontecendo e falando mal, quem vai se mobilizar? Ninguém, né? Então tem chances de ter rejeição, ainda mais com uma votação pequena, né? Então qualquer 30 milhões de votos numa das duas é 70%, 80% de rejeição. Então para mim é isso. E saboneteiro para mim, gente, é a Aline, morreu novinha na competição, né? Porque quem diria, né, Laura, quem diria isso pra Aline naquela primeira Quem semana que você diria, aclamou né? tanto ela aqui, né? Mas, gente, eu tava olhando, rapidinho, eu tava olhando minha lista de primeiras impressões, e a primeira impressão era positiva. E a gente sabe que quando isso acontece, dá ruim. Não, Por favor. desculpa, Aline, foi culpa nossa, né? Assim, foi culpa toda nossa. Mas assim, eu não preciso nem explicar, gente. Qualquer ser humano que assistiu o Sincerão sabe que a Aline foi a definição do saboneteiro no programa ali. Gente, o Tadeu interferir aquilo, achei maravilhoso, ele tem que fazer isso mesmo. O Tadeu do Novo Testamento tem que fazer isso mesmo. Ela quer fazer a política da boa vizinhança, quer fazer tudo. Quem quer ser amigo de todo mundo no reality show é bom se não tivesse votação do público, porque aí você não é paredão nunca. Mas a Aline, decepção total, porque foi a definição de saboneteira nesse jogo da discórdia que rendeu muito e foi um pouco cansativo, mas terminou antes de 1 hora da manhã, né? Eu tô achando que pelo menos tô dando tempo legal, o povo tá conseguindo se justificar. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, toda quinta falando do BBB 25. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas, onde nos puderem nos avaliar, principalmente Spotify e Apple Podcast, e nos indiquem para os amigos que também curtam reality show. Vamos voltar a falar do BBB, foi uma pauta que a Laura trouxe também, porque a gente viu isso, que o povo fica falando por trás de um, por trás de outro, acha que não está sendo filmado. Laura, o confinamento emburrece os participantes do BBB, porque não só essa parte de falar mal de um participante que supostamente você é amigo, tem essa questão de trazer a mesma pessoa várias vezes num jogo da discórdia, citar ela bastante em adjetivos que possam colocar aquela pessoa em posição de vítima, embora você não saiba a percepção do público para aquela pessoa. Você acha que tudo que o povo assiste em 24 temporadas, né? Porque tá na 25ª, atrofia o cérebro do ser humano quando ele bota o pé na casa do Big Brother? Então, né, a gente estava conversando sobre isso ontem, porque eu fiquei pensando que a gente assiste Big Brother há muitos anos. E eu fiquei pensando, gente, como é que será que eu seria lá dentro com toda a informação? Será que eu também não ficaria burra? Será que eu também não surtaria? Eu já falei, Big Brother é uma experiência diferente porque a gente está lá, fechado, né, naquele espaço e não tem outras coisas para ver, né? E eu fico pensando, gente, será que a minha inteligência é só porque eu estou assistindo de fora? Você tem, por exemplo, exemplos do Gil que conseguiu mudar situações dele lá dentro algumas vezes. E a gente sabe que é muito fã de Big Brother, né? A gente tem outros exemplos de pessoas que conseguiram mudar situações, a Keula também. Então, assim, o próprio Guilherme, essa temporada, está criando momentos. Então, eu penso muito nisso. Será que eu seria a burra da vez? Mas também tem que lembrar de uma coisa, né? Tem muita gente que assiste Big Brother, mas não assiste igual a gente assiste. Com essas análises e tal. Tem eixos diferentes de pessoas que assistem e como elas assistem, né? Se é usando o Instagram, pelos nichos de fofoca, ou pelo TikTok, ou por certos Twitters, ou por, sabe? Tem eixos diferentes, então talvez seja um reflexo disso. Mas eu fico assim, como que pode? Você sabe que não pode ficar chamando a pessoa o tempo todo. Eles às vezes verbalizam situações lá dentro e não fazem nada. A Tamires já verbalizou coisas assim de não ficar chamando todo mundo e tudo. E eles continuam fazendo. Então eu acho que às vezes o ranço ganha. Entendeu? Às É, vezes a raiva da pessoa fica tão grande que ela se consome, porque ali você não tem outras coisas
de extravasar seu ranço, entendeu? Para pensar em outras situações do ranço, tudo é só aquilo. Então, às vezes, aquilo consome o ranço. Eu penso isso, será que não é isso? Será que você está tão preso ali que aquele ranço vai te consumindo? Você não consegue evitar? Porque assim, eu fico com o ranço do Diogo aqui fora. E eu penso, imagina lá dentro, sem outras coisas para me distrair. Eu ia estar só alimentando o ranço. Eu ia ver a oportunidade de chamar ele. Como que eu não ia chamar ele? Ao menos que você não tenha mais atritos, por exemplo, não tenha atritos com mais ninguém, se torna impossível você não chamar outra pessoa. Que, por exemplo, quando chegou na vez da Graciane, ela não. Gente, era meio incoerente se ela não chamasse Diogo ali, né? Porque a treta dela principal tá com ele. Então eu vejo muito disso também. Se você não tiver outra opção, não chama, mas tem coisas que dá para ser evitada, mesmo sincerão, e outras atitudes no programa, né? Tanto que esse cast é um cast que sabe trabalhar a questão de não deixar a pessoa ficar muito isolada. Tem que ver que não tem isolado. Mas eu acho que o problema tá quando as pessoas vão muito com o seu jogo pensado. Eu quero fazer esse jogo dentro do programa. Aí acaba ficando cego para os outros jogos que estão acontecendo e acaba se perdendo, achando. Eu acho que cria essa sensação que o seu jogo é o jogo protagonista da temporada e não vai Uhum. interferir o que você fizer. Né? Eles estão muito. O É, Laurent sempre pode pede para ser. você protagonista da sua própria história, mas eles estão É protagonizando verdade. suas próprias histórias de forma muito forte, tão forte que algumas histórias nem existem, né? Então, assim, estão protagonizando histórias que não existem. Eles levaram nossas É frases aqui ao pé da verdade. letra e para outro além. E como eu falei também dessa chamada de atenção do Tadeu anteriormente, eu falei até, citei Tadeu do Novo Testamento, que até o título do tópico que está aqui, é porque muito tem se falado da mudança do comportamento do Tadeu até agora, com ele mais incisivo, com o discurso chamando a atenção do cast. Fazer um parênteses que o discurso dessa semana, ele criou completamente uma mitologia que não existia, ele fez isso, e eu morri com um tweet falando que as pessoas estavam dizendo, eu adoro essa mitologia, eu conheço, o Tadeu no final dizendo, eu inventei, né, ele criou tudo. E aí, Laura, o que você acha da situação do Tadeu? Ele melhorou com o passar dos anos, ou era o Boninho que podava muito ele e o Golden resolveu dizer assim, vai, Tadeu, seja um pouco mais livre? Então, eu tô começando a achar que era uma que ele estava sendo podado. Ele fez alguns discursos legais nos outros anos, mas eu tô começando a achar que o Boninho que não queria deixar certas coisas rolarem. Não sei se é essa é a impressão de geral, porque não é possível a mudança tão grande assim, sabe? Os discursos melhoraram muito. Ficaram muito mais interessantes. Não sei, alguém falou para ele ou ele simplesmente está com mais liberdade para fazer as coisas do jeito que ele acha melhor. Ou ajuda que ele odeia todo mundo. Porque antes eu acho que ele não odiava, mas eu acho que ele odeia. Então, às vezes, isso faz diferença, né? O ranço motivou. Pode ser também. Mas eu tô achando que o Boninho podava as coisas. Porque eu fico pensando, não é possível. Tanta ideia interessante e só pensaram agora? Eu acho que o Boninho barrava certas ideias aí que eles já tinham. Ainda mais se trata quando a gente pega pra pensar que o Dourado não entrou na equipe agora, né? Não veio do nada. Exatamente. Ele Então, já assim, você tava não no acha Big que Brother. poderia ter essas ideias assim sendo faladas e o Boninho, ah, não, isso não. Vamos fazer outra coisa idiota aí que ele inventou. Porque Boninho era muito daqueles de a ideia tem que ser minha, não aceito ideia de terceiros, né? Era sempre ele que tem que se pôr à frente de tudo. E eu acho que o Tadeu, assim, eu sou um defensor do Tadeu porque eu vejo que as pessoas, eu vejo um surto coletivo, o pessoal falando do Thiago Leifert. Gente, não é só porque o Thiago Leifert é um discurso bom pro Gil e pra Juliette que ele é um bom apresentador do Big Brother, viu? Porque se você parar pra ver, ele foi o mesmo apresentador que exaltou a coragem de ser imperfeita pra vencedora do BBB 19. E a gente sabe toda a problemática que aquela temporada tem. É, As pessoas têm que ir pra ver isso porque o Thiago se metia muito no jogo, de um jeito que o povo reclamava. Se o Tadeu se meter demais também não vão reclamar, não. Eu acho que o apresentador tem que fazer o papel lá de dar umas puxadas de orelha, de apresentar, de um discurso. A gente não, gente, eu não quero um discurso tão elaborado assim, não. Eu quero um discurso interessante, umas alfinetadas pro cast e acabou essa história. Mas eu quero um apresentador que pelo menos não incentive umas coisas erradas, né? E quando acontecer polêmicas, como o Tadeu já pegou algumas polêmicas, saber tratar com humanidade e humildade, né? E da forma que tem que ser tratada. Que o Tadeu já provou isso várias vezes. Agora, fala assim, o Thiago Leifert é um apresentador de verdade. Não, gente, o Thiago Leifert às vezes queria ser o participante do Big Brother. sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho que as pessoas, elas pensam, eu acho que é muito fácil você olhar para trás e lembrar com bons olhos das situações antigas e esquecer as coisas que você reclamava, entendeu? Porque você não está mais vivendo aquilo. Isso acontece com tudo.
Você hoje olha com olhos diferentes para uma situação que você viveu há 5 anos, porque o tempo passou, as coisas são diferentes, então você lembra só das partes positivas. A sua cabeça tenta não lembrar das partes negativas. Então é isso. As pessoas não lembram dos problemas do Thiago Life, elas lembram das coisas que elas gostam. Por exemplo, o discurso da Juliette, o discurso do Gil. Eu sempre vejo as pessoas falando disso. Mas elas não lembram das partes negativas, entendeu? Como é que foi do discurso da Paula? De ser A imperfeita? audácia de ser imperfeita. Audácia de ser imperfeita. As pessoas esquecem dessas coisas porque elas não vão guardar, as pessoas não tentam não guardar as coisas negativas, então elas ficam focando nas coisas positivas. Então é muito fácil você olhar para trás e lembrar as coisas positivas e negativas do Bial e do Leifert, entendeu? Mas o Bial, as pessoas, eu já vi muita gente falando que o Bial era imparcial. Aonde que o Bial era imparcial? Todo ano sabia quem era a torcida do Bial. Todo ano. E todo ano viraliza um momento problemático do Biel naquele ano. Ah, mas é questão da época, sim, mas na época já era errado algumas coisas, viu, gente? Assim, já tinha umas coisas que já era bem errada, É. né? O E povo as esquece. pessoas viviam reclamando do Bial. Aí acabou, foi pro Estilo Lugar, ai, saudade do discurso do Bial. Pra mim é a mesma coisa, vai passar, as pessoas vão conseguir, vai passar, vai pra outra pessoa, as pessoas vão começar a sentir saudade de certas coisas do Tadeu, entendeu? Sabe quando você tem saudade do Tadeu? Se um dia realmente o Marcos Mion subir o Big Brother, começa a chamar de BBBzola e começa a imitar o Chewbacca ao vivo, com um discurso sem pé e sem cabeça, como na Fazenda. Porque o povo Bebezola, sabe, né? O povo paredola. pensa nisso. É. Quem vai pro paredola vai ser muito engraçado. Meu Deus do céu. E, gente, o Thiago Leifert hoje em dia tá lá babando o ovo do Neymar no SBT. Entendeu? Tá lá, fazendo isso agora. O trabalho dele agora é esse, ficar falando tudo que o Neymar isso, Neymar aquilo. Então, quem tá com saudade, vai lá pro SBT assistir Thiago Leifert lamber as bolas do Neymar. Falando isso, Laura, em lamber as bolas, em trabalho, a gente sabe que a profissão ADM, eu adoro quem tá dando vários ganchos, né? Aqui agora tá trazendo uma coisa pra outro. Vários Os ganchos, ganchos jornalismo, maravilhosos. jornalismo verdade aqui agora, jornalismo investigativo. A gente viu que essa temporada não tá rendendo muito dentro da casa. Infelizmente eles brigam, mas depois estão cantando. E eu tô a um ponto, gente, que no dia que esse sarau do Diogo acontecer, vai ser o título do podcast aqui. O BBB virou um sarau. Né, já tô pronto para botar esse título. Então, falei que a profissão da DM é uma profissão que a gente sabe que veio e acontece bastante aqui, inclusive no BBB 21, o Igor, que é o primo da Thaís, veio aqui gravar com a gente, né? A gente recebeu também uma ADM da Juliette naquela época. Nossa, o BBB 21 a gente brilhou bastante com ADMs aqui que vieram, mas É quem quiser verdade. ouvir, tá lá atrás, eles falam direitinho como foi o processo da Juliette escolher os ADMs, como foi o Igor administrar os perfis da Thaís, com a Thaís ainda no programa, né? Que a gente gravou o Big Brother semanalmente. Então vai lá ouvir os episódios atrás, mas a gente viu que os ADMs estão tretando mais que os participantes e estão fazendo posts bem interessantes no seu Instagram. E eu vou dizer alguns para vocês que o Central Reality, né, dá os créditos, que postou no Twitter, alguns prints que são assim, por exemplo, o perfil da Vitória Estrada postou assim hoje, nessa quarta, né, gente? Assim, afinal, o que está acontecendo no quarto Nordeste? A Vi não tem acesso às câmeras 24 horas, mas a gente sim. Estamos de olho. Quem também acha que tá na hora do Fifi entrar em ação? Eu acho que isso aqui é um fala que eu te escuto. É um tipo assim, né? Que nós estamos de Não, olho. eu achei muito engraçado esse, porque é bem dramático, né? E você acha que é um negócio assim, tipo, então tá bom, tô falando mal dela, mas parece que tá acontecendo um crime lá dentro do quarto. Eu acho engraçado porque assim, não tem acesso às câmeras 24 horas, mas a gente sim. E tem fandom, fanbases que podem ser citadas aqui ou não, né? Que a gente vai citar aqui hoje, mas que às vezes ter câmera 24 horas não é sinônimo de que vai narrar o que vai acontecer, o que tá acontecendo no programa, né? Então fica aí a dica, mas eu achei bem fala que eu discuto. Ainda tem outro aqui ainda também, tem o da Aline e o da Graciane, porque um complementa o outro, né? Porque assim, o da Aline postou, entenda como Graciane inflamou a casa contra a Aline. O post da Aline segurando a boquinha, com medo, o nome Graciane de vermelho, a foto em Graciane embaixo, preto e branco. Isso é momento Hora da Venenosa, né? No balanço geral. Totalmente acontecendo aqui. E depois teve a resposta, né? Assim, não sei a ordem cronológica que saiu, mas tem assim. Um post vermelho, com o nome tudo vermelho, assim, Aline cobra atitudes que não pratica. Entenda a verdade sobre o atrito entre Gra e Aline. Gente, eu achei isso de um nível tão subcelebridade, né? Assim, mas eu achei muito interessante, Laura, porque assim, eles estão dispostos, estão fazendo valer cada centavo que vão ganhar depois do programa, né? Os ADMs. Ah, eu acho assim, o ADM tem que ser para somar, né? Ao participante lá dentro. Tem que ser, não é para ficar discordando, é para ficar mandando notinha de esclarecimento, não, tem que ser para somar como o participante é. E esse tipo de coisa, para mim, soma, porque você está querendo, você está ali defendendo o seu, né? O seu favorito.
o seu, né, empregador e você está querendo criar manipulações e situações. Você tem que fazer isso, entendeu? Se o programa não mostra, você mostra. Se as pessoas estão interpretando de uma forma, você tem que tentar lá fazer as pessoas interpretarem de outra forma, de uma forma que te favoreça. O trabalho é esse. Eu achava que estava demorando muito, inclusive, para os ADMs da Vitória começarem a usar isso. Ela totalmente cagada. Primeiro que ela está sendo perseguida, basicamente. Pode jogar esse jogo, né? Ela não ajuda lá dentro, mas você pode fazer aqui fora. E ainda tem as pessoas, então ela, tipo, ela pode usar o fato de ela estar sendo olhada e perseguida por todos os lados. Por que não fizeram isso ainda? Cria-se uma. Eu acho que tem um problema também que os ADMs aqui, e isso é falta de profissionalismo deles. Eles criam relações com os ADMs dos outros participantes, que eles conversam, porque a gente já viu gente falando isso, que tem chat com outros participantes, eles decidem em quem votar, essas coisas. E que agora não pode mais, né? Mas eles já fizeram isso antes. E cria-se essas amizades e tal, e eles deixam isso influenciar o que é melhor para o cliente deles, entendeu? É aquela coisa, a lealdade sua é com quem te contratou, é com quem você está fazendo o trabalho. Tem que ter a opção de ferrar com a vida de todo mundo, entendeu? Tem que discutir mesmo. Eu já vi o Diego discutir toda hora com o Diogo. Tem que fazer isso mesmo, gente. Tem que responder, tem que falar, não, ovo. E defender, mesmo que o seu participante esteja errado. Ué, você tem que defender, você tem que dar a narrativa para a torcida. Não, mas o Diego fez isso, por que isso, entendeu? Tem que fazer isso, pô. Senão você não é um bom administrador, você não está ajudando, não está somando, não está levando o seu participante. É, eu não entendi como não, tem que ficar toda hora expondo essas coisas, porque o Big Brother também é jogado nas redes. É muito jogado nas redes. A maioria das pessoas não estão assistindo pay-per-view 24 horas. Por exemplo, minha mãe, ela assiste YouTube falando sobre. Eu vejo coisas às vezes eu vejo coisas nas redes sociais. Quando a Juliette tava, cara, ela tinha edits fortíssimos nas redes sociais que tinha gente falando que engajando o negócio do bolo para Juliette, lembra? Entendeu? Você tem que criar situações. E eu achei a estética desses bem parecidos, né? Parece que foi uma equipe só fazendo tudo Tá também, muito assim, parecido, tá até engraçado. conversando Será que um não com o é um outro, né? shade pro outro? Pode ser, né? Que a pessoa começou, mas eu acho muito engraçado, gente. Vão lá nos perfis oficiais, leem e tudo. E tem um tópico que eu botei que eu tava esquecendo. Como é que eu esqueci disso, né, Laura? Laura, quando a gente teve essa semana, teve um monstro com uma das Renatas, né? Que é a Eva. E subiu o tag de Muda de tortura, dos cadeados, questão de tortura no entretenimento e tudo. E aqui a gente teve, gente, um claro caso de uma pessoa que não sabe aproveitar o protagonismo que o monstro te dá. Gente, conversa com o Gil Vigor 2 minutinhos antes de entrar no Big Brother, que ele dá né, dá uma dica de como chamar atenção sendo monstro. Porque o monstro da flor dele, ele protagonizou vários momentos ali. E teve aquele momento dela de não abrir os cadeados e durar mais tempo, o povo subir. Gente, isso é tortura, nunca vi isso no Big Brother, não sei o quê. Forçaram uma narrativa de perseguida dela, né? E tudo mais. Laura, o que você achou disso tudo aí, hein? Realmente foi torturoso? Eu sei a resposta, mas é bom a gente explicar pros ouvintes. Gente, achei isso patético. Que tortura é essa? Abrir uma chave. Primeiro que burra, não sabe abrir cadeado. Não é possível. Eu acho que a produção tava esperando ela demorar, tipo assim, umas 3 horas. Não 7 horas, porque é burra. Porra, desculpa. É burra. É igual aquele vídeo da Hasselman falando da Carla. Desculpa, Carla, você é burra. Eu assim pra ela, desculpa, você é burra, né? Porque não é possível que a pessoa não sabe como abrir um cadeado, né? Ah, pelo amor de Deus. Primeiro que também não é pra ter pena, esse povo não tá gerando nada, esse pelo menos gerou alguma situação, alguma coisa, evitou o sarau, né? E gerou uma situação. Mas, assim, rir da burrice dos outros, pra mim, é uma alegria. E tem que continuar sendo um monstro assim, monstro que seja ruim. Monstro é pra ser ruim, não é pra pessoa ficar, ai, que bom pra você, um monstro. Que é ridículo. Não, e o que é curioso é porque assim, ela ganhou a prova do anjo, viu? Que anularam, né, a questão dela. Ah, E ela teve isso, esqueci. acabou indo para o monstro.
e ficando assim. E eu acho curioso porque a gente sabe que karma acontece rápido. Porque a gente viu aquele VT ele falando que dorme que passa, né? Com a Renata e com a Eva falando Aham. com a questão do Matheus e recebeu o troco. E elas tentaram emplacar o plot que todo mundo tá atrás delas, né? Por mais que recebeu o cadeado, gente, o monstro não é o fim do mundo, não. Você tá querendo ganhar 3 milhões de reais. Vai achar ruim pro monstro? Elas parecem que entraram pensando nessa narrativa já e não conseguem largar. Não tem ninguém atrás delas, assim, tipo, não é como se elas estivessem toda semana no paredão igual a Vitória, né? E o curioso é que o perfil oficial da Eva postou no Instagram não, no Twitter, sobre a decisão da produção, né? Criticando assim, porque deu um RT numa coisa, e até postou dizendo que, não lembro do conteúdo, mas era tipo dizendo assim que pra anular tinha aquela outra coisa. Eu digo, gente, não dá certo se um perfil do participante ainda no programa começa a contestar ou dar RT em coisas que não condizem com o posicionamento da produção, né? O karma age É. rápido e vem rápido. A produção pode ter visto isso e botado até 700 chaves a mais naquele pote para Eva ter mais trabalho, porque você também não pode reclamar da produção. Assim, eu entendo que tem torcida e tal, mas é óbvio que não estava justo. Ela falou especificamente o que ajudou ela, né? Por burra também, né? E claramente não foi nada orgânico aquela questão de falar que é tortura. Parece até que foi ensaiado, né, da torcida. Vamos lá no perfil. E isso só mostra, gente, que o maior inimigo do Big Brother é o próprio público. Não é nem a produção, nem nada. É o próprio público. Quer dizer, gente, tortura. Abriu um cadeado. Por favor, eles ainda pararam da prova pela assim, porque assim, a gente não tem culpa se ela passou pela chave umas 3 vezes e não conseguiu abrir o cadeado. Aí, né? Aí é problema dela, né? Ela dependia somente dela. E ainda por cima, os amigos dela ficaram lá perreando. A própria Renata ficou consumindo o juiz da outra. Eu não sei como ela mandou ela ir pra casa do baralho, né? Assim, então o povo também tem, não é tortura, gente. Foi uma coisa de boas. Ela tem que, e ela não soube aproveitar o tempo de tela. Tanto que ele esqueceu disso aqui, quase no roteiro, e eu só lembrei porque tava abrindo aqui o celular e tava vendo. Eu sigo pessoas no Twitter que torcem pra ela, né, gente? Até que ponto cheguei, né? Mas é isso. E o cast deu outros enredos que acabou sendo apagado. Então ela não soube aproveitar esse momento que ela teve, né? Despontar como uma torcida. Mas também são duas que a gente não sabe como tom de torcida porque não foram ao paredão, por mais que elas digam que são É. perseguidas, né? Elas parecem ter muita torcida. Elas parecem estar tendo a torcida de certos perfis grandes que sempre falam das coisas delas, né? Não vou É. falar nada sobre isso, mas tem. E tem a torcida que sempre torce para esse tipo de participante, né? Que tá lá com elas. A gente não vai falar nada, mas também não vão desmaiar porque a gente não falou o nome de ninguém, viu, gente? É. Nem vamos para uma central especial para falar sobre isso. Uhum. Agora vamos chegar naquele momento que a gente brilha, Laura. Naquele momento que ele vai dizer quem vence o BBB 25. O Tonho não tá aqui, mas o Tonho manteve pela 30ª semana um voto no Vinícius. Gente, o Tonho tá muito otimista. Se o Vinícius ganhar, você, Tonho, parabéns. Ele tá Você nunca querendo que ele soltou a mão saia, dele. só pode. Toda semana ele É, quer que ele saia. mas assim, é o Tonho sozinho. O Tonho tá certo. Agora, quando eu sou eu e você, a gente sabe que desanda as coisas, não dá muito certo, né? Mas aí o Tonho manteve no Vinícius. A nossa aposta até agora, Laura, e você tá igual. A gente foi pra Diogo. E aí, pra você, quem é vencedor do Big Brother até agora? Eu vou continuar com o Diogo. Vai manter o voto no Diogo, então o Diogo tá aí por 2 semanas. Hoje ele fez até o Davi, você viu? Fazendo a Vi, mesa? vi até que pontos. Olha, eu vou fazer uma jogada arriscada aqui agora. Porque como você disse, Diogo, o Diogo por si só já foi zicado, né? Não precisa de mim mais, vou dizer Ah, ele. Eu vou fazer gente, eu vou além. Todo mundo pensando comigo aqui agora. Vocês aí que estão ouvindo, Laura, todo mundo. Quem eu acho que vai vencer o Big Brother, sabe quem vai ser? A Vilma, a mãe do Diogo. E eu vou ah, justificar o porquê. Porque com a votação tão pouca e tão pequena, se o Diogo não se mostrar forte para ser, né, derrubar todas as outras torcidas, é fácil de tirar ele se ele cair com as pessoas certas. E eu vejo o perfil da Vilma sem o Diogo despontando mais porque ela no Sincerão foi muito engraçado. Já, por exemplo, já foi uma coisa muito engraçada. Tipo, o povo falou: a Vilma se sente superior que os outros. Gente, pra mim tanto faz, porque eu não tô lá, não é superior a mim, né? Então, e é tô um nem perfil aí. de rabugice, né? Que ela é um pouco rabugenta, ela, né? Assim, de que não tem paciência demais. Ele é muito Então, é um rabugento. perfil. E ela tem um perfil de que o filho ser eliminado, a comoção que pode causar, é uma trajetória. Então, eu tô pensando além aqui. Pode ser que semana que vem ela seja eliminada, porque eu citei. Mas eu tô assim, porque Laura já quis fazer com o Diogo, quis fazer com a Vilma, ver se dizia com os dois de uma vez só. Mas eu acho que ela tem potencial, já que a Delma rivaliza, mas a Delma é mais na dela, né? Na medida do possível. A Vilma externaliza mais no Sincerão. A gente mostra que ela não tem paciência, que ela não gosta daquelas pessoas. Agora vamos para o último bloco, que é o destaque da semana. Toda semana, nós, os convidados, quando tivermos, vamos trazer um destaque com base no critério
único e exclusivo de cada um de nós. Agora a rodada é individual, já temos as fotos individuais dos participantes, então podemos colocá-los como destaques individuais. E como só tem eu e a Laura aqui, a gente vou dar esse plot twist pra gente. Laura, a gente pode trazer até 2 nomes aqui como destaque da semana, ou seja, pode vir até 4 pessoas, 2 minhas, 2 suas. Mas pra você, quais são os destaques da semana? Tem 2 nomes pra citar? Pra mim, o maior destaque da semana, eu já fiz essa campanha desde semana passada, quando a gente comentou, é o Dourado, o nosso Golden, o diretor. Jamais, jamais achei que diria isso. Jamais. Mas nesse Big Brother morno, eu acho muito importante ele estar tentando as coisas. E eu fico pensando como teria sido ele ano passado, por exemplo. E sinto que a gente perdeu coisas, entendeu? Imagina certas dinâmicas ano passado. Nossa, teria sido ótimo. Então, fico até triste é, de estar elogiando a direção. Não é algo que eu gosto de fazer, mas eles estão me mantendo assistindo, porque eu acho que essas são as únicas coisas que sobraram pro programa, tipo, é quando eles têm essas coisas, entendeu? Aí você quer assistir. E ele está entregando. Então, para mim, ele é o grande destaque da semana. Até a coisa do congelado, vemos momentos jumento. Tiveram coisas, assim, e para mim, as únicas coisas que tiveram no programa é por causa dele. Então, Dourado, Golden, para mim é só ele. Eu ia citar também o Dourado, já que a Laura também citou, porque eu acho que realmente ele realmente tá golden, ele tá gold no Big Brother e tá fazendo tudo, né, pra salvar. Ele tá fazendo a função pra qual ele é pago, né? Fazer uma temporada boa, assim, dirigir um programa. Então ele tá tentando. Se o cast não tá correspondendo, aí é problema do casting, porque o Dourado tá fazendo o que pode fazer. E um nome que eu vou trazer, eu não podia dizer que eu não ia trazer, já que eu falei que ela ia vencer o Big Brother, eu vou trazer a Vilma por questão do Sincerão, porque ela tá muito no mood de. Eu acho que ela é mais estressada, e ela fala as mesmas coisas. E eu acho interessante disso. Não que é minha torcida, não torço pra mim ela poder ser eliminada tranquilamente. Mas eu acho que no que se ela se propõe a fazer no Big Brother, ela tá fazendo direito, porque é uma temporada tão mais apática, alguém que vá no Sincerão e fala umas coisas na cara, porque a gente teve claramente pessoas que foram pra lá e o Tadeu chamou a atenção porque não estava sabendo administrar seu É. tempo, né? Aline, Inclusive, fazer esse parênteses no Sincerão, pra mim, gente, o Dourado teria sido mais que um pai se na povo que tava no saboneteiro caísse água em cima deles, água ensaboada. Teria sido tão bom. É esse tipo de humilhação que eu quero ver na minha televisão. Né, Dourado? Falta isso aí um pouquinho. Era esse tipo de humilhação que eu queria ver na minha TV. Mas eu acho que a Vilma merece esse destaque porque ela no Sincerão consegue trazer esse ar mais de revoltada com as pessoas, estando certo ou não. É bom de vê-la assim. Tá aí, parabéns, Dourado, parabéns, Vilma. Estão aqui, tá vendo? O Boninho, quando apareceu como destaque pra gente, era destaque negativo. O Dourado no primeiro ano, na quarta semana, já é positivo. Então eu quero até um plot twist, gente. Eu vou botar meu segundo, eu vou botar o Tadeu aqui também. Já que a gente falou bem dele, eu vou botar aqui também. Tadeu, bem-vindo ao destaque da semana. E tem mais alguma coisa pra falar, Laura? bom, sempre estamos aí, quem sabe vai melhorar. Eu ia dizer, pior que tá, não fica, mas Ai, meu fica, Deus. né? Então, Eu já disse, coloca o estático de quantos seguidores as pessoas que saíram conseguiram até agora para ver se o povo não dá uma mexida. é. Mas é isso, semana que vem tá de volta. Quem quiser que a gente fale de algum assunto específico do Big Brother, deixa nos comentários que a gente traz aqui como pauta semana que vem, se a semana também não render. Mas é isso, até semana que vem e tchau. Tchau.